Quem é este povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Quem é este povo? Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Este é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Este é o povo que foi comprado, foi resgatado pelo sangue de Jesus. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Como é gostoso sentir o gozo com esse povo que vai morar no céu. Como é gostoso sentir o gozo com esse povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar lá no céu. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Eu saúdo a todos com uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde nós lemos: tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, para que tenhamos esperança. Que a gente se apegue cada vez mais nisso, na palavra de Deus, porque ela foi nos concedida para nos ensinar, para que nós tenhamos uma boa vida, uma vida abundante na graça e na presença do Senhor. Eu convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, queremos te bendizer e te louvar pela tua palavra, a qual tu deste a nós, para que nós tenhamos um norte para a nossa vida, uma direção para a nossa vida, para que as coisas aconteçam bem na nossa vida, desde que a sigamos e a pratiquemos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na dependência da Tua palavra, na dependência de Ti, e a buscarmos sempre andar nos Teus caminhos. Conceda sabedoria e discernimento a todos nós na pregação da Tua palavra hoje. Ajuda-nos, perdoa-nos, Senhor, Tu sabes como e o quanto somos pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos também isso diante de Ti, a reconhecermos que, ao invés de buscarmos orientação na Tua palavra, muitas vezes buscamos orientação em nós mesmos, em outras coisas que às vezes não agradam a Ti. Perdoa-nos por isso, fala conosco nesta pregação, neste culto, nos instruindo cada vez mais conforme o Teu querer e a Tua vontade. Por Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, creio que no tempo de infância, adolescência e juventude sejam os melhores tempos da nossa vida, da nossa existência, mas também são tempos difíceis. Nessa época, igualmente enfrentamos dilemas, sofrimentos, lutas. É verdade que as preocupações e compromissos são diferentes do tempo de um adulto, mas não menos importante. Lembro-me que quando criança e adolescente eu já pensava no futuro. Esses pensamentos eram cheios de fantasias, de ideais, mas também eram sérios. Eu já pensava
em quantos anos alcançaria, se eu teria uma vida longa, uma vida curta, o que eu iria estudar, qual seria a minha profissão. Isso já estava na minha mente desde pequeno, desde criança. E na minha infância havia uma paranoia muito grande de que o mundo acabaria no ano 2000. E para uma criança ou adolescente ouvir uma coisa dessas e crescer ouvindo uma coisa dessas não foi muito bom. Eu pensava então que não passaria dos 22 anos de idade. Se eu chegasse até lá, é claro. Quando chegou a virada de 99 para 2000, eu já era jovem, já tinha um pouco mais de experiência, mas ainda tinha um certo receio desse assunto. Passou o ano, nada se concretizou, a virada, o ano, ufa, passou a virada e eu segui então com alguns planos que eu já tinha em mente: estudar, ter uma família, ter meios de sustentar uma família, ter um emprego, uma profissão. Queridos, creio que nas suas mentes, nos seus corações, também devam se passar muitas ideias e pensamentos sobre futuro. Creio que vocês devem pensar sobre os mesmos assuntos que eu pensava. Lógico que hoje estamos em outro tempo, mas as coisas básicas não mudam muito. Hoje eu quero falar para vocês sobre futuro. Quanto tempo vocês acham que tem aqui neste mundo? Essa é uma pergunta bem relativa, não é? Ninguém sabe quanto tempo tem. No entanto, não devemos viver de qualquer forma por causa disso. Precisamos sim traçar planos, metas para o futuro. E qual a melhor forma para fazermos isso? Qual seria a melhor orientação? Durante 2 anos de ensino confirmatório, nós falamos sobre isso. A melhor opção de orientação para as nossas vidas é a Bíblia. E em especial, hoje eu quero falar de um mandamento. Convido a lermos de Êxodo, capítulo 20, o versículo 12, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Esse mandamento trata não só dos filhos, mas dos pais também. Ele aponta para o fato de que uma geração é responsável, deve cuidar da outra geração. Em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, nós lemos o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Queridos, lemos que este é o primeiro mandamento com promessa, o 4º mandamento. Isso porque de todos os mandamentos, honra teu pai e tua mãe, afirma que agindo assim, as coisas vão acontecer da melhor forma possível, teremos uma vida longa. Então vejam só, aqueles pensamentos, inquietações que preenchem nossa mente sobre a nossa vida, sobre as coisas darem certo para nós, podem e serão orientados pela palavra de Deus. E os pais têm um papel fundamental e imprescindível aqui. Não é à toa que eu venho chamando a atenção com relação ao compromisso que os pais assumem no batismo. Nós assumimos o compromisso de educar os filhos no temor do Senhor. Mas percebemos em muitas situações que isso não vem acontecendo. Muitos pais têm deixado seus filhos a Deus dará, como se diz, ou apontado para outros caminhos. Irmãos, nós estamos falando aqui de vida eterna.
E os pais podem orientar, direcionar os seus filhos para o caminho certo. Se não o fazem, estão dificultando o caminho dos filhos aqui neste mundo. E quem sabe até condenando-os, sem contar com o pecado de assumir uma responsabilidade diante do Senhor e quebrando, relaxando com essa promessa que assumiram no dia do batismo dos filhos. Os pais e mães ocupam uma posição muito especial. Essa é uma das relações mais íntimas entre os seres humanos. Os filhos vêm à existência por meio do pai e da mãe. Os filhos nunca podem escolher seu pai e sua mãe e nunca se livrar deles. E falando biblicamente, os pais são autoridades habilitadas. Deus delegou a responsabilidade de cuidar dos filhos, de educar os filhos aos pais. Mas isso não quer dizer que os pais podem fazer o que querem e ensinarem o que querem aos seus filhos. Por isso eu citei Efésios. O apóstolo Paulo aponta para a responsabilidade dos pais e qual é a educação que eles precisam dar aos filhos. Educá-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. É responsabilidade dos pais ensinarem os filhos os feitos de Deus. Os pais precisam transmitir aos filhos tudo aquilo que serve para enfrentar a vida e se tornar um ser humano no sentido bíblico. E sabemos que um ser humano só atinge sua essência quando se encontra com Deus, quando aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É responsabilidade dos pais ensinarem aos seus filhos o que é mais importante nessa vida. Temer e amar o Senhor em primeiro lugar. Se educar os filhos no temor do Senhor é prioridade dos pais, o Deus que deu essa autoridade nos abençoará com sabedoria e nos capacitará para tal tarefa. Queridos filhos e confirmandos, vejam que com os pais nós temos algo mais intenso do que com as outras pessoas. Não devemos simplesmente só amar os pais, mas honrá-los. Honrar é algo mais elevado do que amar. Honrar quer dizer literalmente tornar pesado, ou seja, é dar valor, é dar peso àqueles que Deus chamou e escolheu para nos trazer a este mundo. Deus deu autoridade a eles para educar-nos e nos aconselhar. Isso quer dizer que depois de Deus vêm os pais. Eles devem estar em segundo lugar no que diz respeito à autoridade sobre nós. Devemos obediência primeiro a Deus e depois aos pais. E nesse mandamento não se acaba mesmo quando os pais fracassam em sua missão. Eles vão errar com certeza, mas nem por isso nós temos o direito de desonrá-los quando isso acontecer. Deus deu autoridade a eles e isso não pode ser tirado. Conta-se que certa vez um homem estava caído de bêbado e um grupo de crianças tiravam sarro dele porque ele não era mais dono de si mesmo. De repente uma criança entrou no meio daquele círculo de chacota, de zombaria, dirigiu-se ao bêbado, tomou-o pelas mãos, o ajudou a levantar para ir embora. E vendo isso, o silêncio tomou conta das outras crianças. E de repente uma delas perguntou: por que estás fazendo isso? Ao que o menino respondeu: ele é o meu pai.
Como eu disse antes, às vezes eles vão fracassar conosco. Mas não somos pais, mas são nossos pais. Temos certas responsabilidades também com eles diante do Senhor. Sabemos que muitas crianças sofrem pelas atitudes dos seus pais e, em alguns casos, somente com o perdão, com uma longa caminhada com Deus e, por vezes, até com a ajuda de um profissional de saúde, se conseguirá honrar os pais. Às vezes, encontraremos situações em que os pais pedem e ensinam que os filhos façam coisas contrárias à vontade de Deus. E isso também não precisará ser obedecido, pois a autoridade dos pais está abaixo da autoridade de Deus. Mas fica claro que aquele que cumpre o mandamento de honrar pai e mãe tem um futuro diferente. Eu diria, tem o melhor futuro. É a promessa de uma vida plena debaixo da bênção de Deus. E Deus não mente, Deus não faz promessas vazias. Honrar pai e mãe não só agrada a Deus, mas é um caminho de bênção que leva ao sucesso, à felicidade, à prosperidade. Lutero chega a afirmar que não há melhor obra do que honrar e respeitar os pais. Deus instituiu os pais como representantes aqui na terra, e por isso já temos razão e motivo suficiente para honrá-los. Segundo Lutero, citando Aristóteles, nunca poderemos agradecer e recompensar a Deus, aos pais e aos mestres suficientemente. Nunca. Então, queridos, para que tenhamos uma vida longa e tudo nos vá bem, a melhor orientação é honrando os pais. Deus se agrada disso. Sendo assim, os pais devem criar um espaço vital para os seus filhos se desenvolverem como pessoas responsáveis, tementes a Deus. Os pais são autorizados pelo Senhor, mas isso não lhes dá o direito de usarem dessa autoridade para outra finalidade, senão que ensinar os caminhos de Deus. Filhos, honrar pai e mãe significa, em última análise, honrar a Deus, porque Ele é a autoridade máxima. Pensemos nisso, queridos irmãos. Se nós queremos vida longa, e nós não estamos falando aqui de muitos anos, mas estamos falando de uma vida boa, de uma vida cheia de sentido, nós precisamos honrar pai e mãe. Obedecer a palavra do Senhor que foi deixada a nós para nos ensinar, para nos orientar. Nesse dia da Reforma, dia 31 de outubro, em que Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja, lá em Wittenberg, na Alemanha, nós somos lembrados desse mandamento, primeiro mandamento com promessa. Nesse dia de confirmação, onde os jovens estão dizendo sim para Deus, que o aceitam como seu Senhor e Salvador da sua vida, que eles nunca se esqueçam, que todos nós nunca nos esqueçamos de honrar pai e mãe. Que Deus nos abençoe e nos oriente nesse sentido. Eu convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelos pais que nos deste, que nos trouxeram a este mundo, aqueles que nos ajudaram, que nos orientaram, que nos ensinaram. Dê-lhes sabedoria para que continuem sendo bons pais, tementes a Ti. Dê-lhes sabedoria para nos educar. Abençoe-nos também como filhos, para que saibamos honrá-los e respeitá-los, amá-los.
Ajuda-nos, Senhor, para que assim também saibamos dar um bom testemunho ao mundo, de que tememos a Ti, de que honramos nossos pais, as autoridades que estão acima de nós. Guarda-nos, Senhor, e nos abençoe. Esteja cuidando de todas as pessoas que estão enfermas, que estão enlutadas. Envolva-os na Tua graça, na Tua misericórdia. E o que não conseguimos lembrar e expressar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. As desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Calvário, Ele sem falar mostrou